Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio, bem-vindo ao canal Metopoeia Cotidiana. Hoje eu queria conversar com você sobre uma das melhores obras infanto-juvenis já escritas na história da humanidade. E eu não estou exagerando. Essa obra pode ser abordada de inúmeras maneiras, tem vários insights, tem várias leituras possíveis, e eu estou falando aqui do Pequeno Príncipe, que é uma obra que, se você não leu ainda, você precisa ler. Eu queria conversar sobre esse livro, na verdade, não esgotar o assunto, porque seria impossível, mas abordar aqui duas temáticas que para mim estão muito presentes aqui nessa obra, nessa narrativa. Bom, para quem não conhece a história, ela é narrada em primeira pessoa pelo próprio autor, e ele encontra, no deserto, ele é o piloto de avião, ele encontra um garoto de cachos dourados, que diz ser um príncipe num pequeno planeta. E eles começam a conversar, a trocar ideias, e aí toda a narrativa, na verdade, é o registro das viagens do Pequeno Príncipe ao redor de vários planetas até chegar à Terra. Eu queria chamar a atenção aqui para duas questões que eu acho importantes no livro. Primeiro, é o risco da adultice. Eu pego esse termo emprestado aqui do Rubem Alves. Rubem Alves diz que nós sofremos da adultice. A adultice, ele diz, é uma doença. É uma doença que nos impede de pensar a vida com a alegria de uma criança. Uma criança, quando vê o mundo pela primeira vez, ela se encanta com o mundo. Uma criança se alegra com as coisas novas e também com aquelas que já são antigas, mas que para ele ainda são novidade. Então, uma criança tem esse encantamento de mundo, esse encantamento com a realidade. E o Rubem Alves diz que nós, quando crescemos, nós vamos perdendo um pouco disso e corremos o risco de desenvolvermos essa adultice, que é a incapacidade de enxergar a vida com um olhar de novidade, com um olhar de encantamento. E eu digo essa questão, eu falo essa questão, porque aqui no livro estão repletos de exemplos de gente que sofre de adultice. Aliás, uma das frases que mais se repete aqui é o Pequeno Príncipe dizendo: os adultos são tão estranhos. E realmente, é um fato. Mas não apenas o Pequeno Príncipe fala isso. O próprio narrador, na primeira vez que ele aparece no livro, quando criança, dizendo que ele fez um desenho, e nesse desenho ele mostrou às crianças e perguntou se esse desenho dava medo às pessoas. E aí o desenho é esse aqui, que eu vou mostrar para você. E ele perguntou então se o desenho dava medo. E aí os adultos, olhando para o desenho, perguntaram: por que um chapéu daria medo? E aí ele diz: mas eu não desenho um chapéu. O que ele desenhou, na verdade, foi uma jiboia que comeu um elefante. E aí ele diz assim: meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Esse é um ponto, A gente tem sempre necessidade de explicações detalhadas, porque nós somos talvez muito literalistas, muito racionalistas, fruto de toda uma formação que sofremos desde a modernidade até aqui. Nós acabamos perdendo de vista a capacidade de encantar-se com o mundo a partir de um outro olhar que não o meramente racional. Obviamente aqui eu não estou negando a importância da razão, nós somos seres racionais também, mas não somos apenas racionais. Nós também somos seres afetivos, seres emocionais, seres psicológicos, seres biológicos, seres espirituais. Nós somos essa integridade de coisas e é preciso que a gente aprenda a ver a vida a partir dessa lógica. Caso contrário, correremos o risco de nos reduzirmos à mera razão, à mera racionalidade. E esse racionalismo limitador é, na verdade, a causa, ou pelo menos uma das causas, dessa doença chamada adultice. Essa incapacidade de ver a vida com encantamento. É por isso que nós precisamos, inclusive, da arte. Porque a arte, que, como diria Ferreira Goulart, existe porque a vida não basta. A arte é essa capacidade humana de reimaginar o mundo, de repensar a realidade, de reconstruir as coisas. E ela faz isso a partir das suas múltiplas dimensões. Escultura, pintura, literatura, música, poesia, enfim, todas as dimensões da arte nos ajudam a repensar a nossa própria realidade. E nesse sentido, obras como O Pequeno Príncipe e tantas outras do universo infanto-juvenil, e faremos aqui outros vídeos sobre essas obras,
Temos aqui algumas seleções pela frente, mas obras como essa nos ajudam a investigar o que está de errado com o nosso mundo, a perceber e a nos perguntar por que esses adultos são tão estranhos. Por exemplo, aqui no livro, o Pequeno Príncipe visita um pequeno planeta onde encontra um homem atarefado, sentado numa mesa, com mapas e anotações. Ele pergunta ao homem o que ele está fazendo, qual é a sua profissão, e o homem responde: eu sou um geógrafo, o geógrafo deste planeta. E o Pequeno Príncipe então pergunta: poxa, então você deve saber, há rios aqui nesse planeta? E o geógrafo responde: não sei. E o Pequeno Príncipe pergunta: há montanhas aqui? E o geógrafo responde: não sei. E aí o Pequeno Príncipe pergunta: mas por que você não sabe? Você não é um geógrafo. E aí ele responde: eu sou o geógrafo, mas não sou o explorador. Perceba como essa especialização, digamos assim, numa profissão, acaba tirando o elemento integrador da vida desses personagens, porque ele é incapaz de sair do seu próprio mundo, da sua própria cadeira, da sua própria mesa, para conhecer o mundo que ele está ilustrando a partir dos seus mapas. Ou seja, ele conhece a vida teoricamente, mas ele não prova a vida. Isso não acontece com a gente? Então, o Pequeno Príncipe vai nos alertando, vai colocando essas bombas de alerta, digamos assim, para que a gente possa acordar e perceber que talvez nós estejamos sofrendo dessa questão da adultice. Ainda há um outro elemento que eu queria chamar a atenção de vocês nesse livro, O Pequeno Príncipe, que para mim é um dos mais importantes da história e também de todas as outras histórias, que é a questão do relacionamento, a questão da afetividade. Nós somos seres humanos e, portanto, precisamos desse convívio com o outro, do encontro com o outro. Essa alteridade, esse encontro com o outro, é o que nos forma. E o livro aqui expressa isso num belíssimo diálogo entre o Pequeno Príncipe e uma raposa. O Pequeno Príncipe conhece essa raposa, chama ela para brincar, mas ela diz: eu não posso, porque eu ainda não fui cativada. E aí o Pequeno Príncipe pergunta: mas o que é cativar? E aí a raposa responde o seguinte: é algo quase sempre esquecido, significa criar laços. E aí ela diz assim, Pequeno Príncipe: você para mim é uma criança como todas as outras, e eu sou para você uma raposa como milhares de outras. Mas, se você me cativar, eu serei para você especial, e você será especial para mim. E aí o Pequeno Príncipe faz isso, né? Cativa ela, né? E é um ritual que demora bastante tempo, segundo a própria narrativa. E eles se tornam, então, esses amigos que estão, né, um bem vinculado ao outro. Mas chega o momento de partir. O Pequeno Príncipe precisa partir. E aí a raposa começa a chorar. E aí ele diz: a culpa é sua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse? A raposa: quis. Mas tu vai chorar, disse ele. Vou. Então você não vai ter ganho nada, disse o Pequeno Príncipe. Aí a raposa responde: terei sim, por causa da cor do trigo. Porque ela diz o seguinte: como a cor do cabelo do Pequeno Príncipe é da mesma cor do trigo, toda vez que ela olhasse para o trigo, ela lembraria do Pequeno Príncipe, da sua amizade, do seu amor, do seu carinho. Ou seja, essa afetividade, esse relacionamento transfigura a realidade, transfigura as coisas. E isso é um elemento que nós precisamos desenvolver em nós, precisamos desenvolver na nossa relação com o outro. Porque, afinal de contas, como diz a própria raposa aqui para o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Isso é fundamental. Então, eu queria realmente recomendar a leitura desse livro para vocês. Vale muito a pena, é uma obra-prima da literatura. Você realmente vai ser muito enriquecida lendo essa narrativa, lendo esse livro. E quero convidar também a pensar um pouquinho sobre essa questão da adultice, para que a gente possa se libertar dessa doença que o Rubem Alves chama, e a gente possa se reencantar com o mundo, como o próprio Pequeno Príncipe faz aqui nas suas aventuras. Bom, é isso. Quero agradecer muito a sua presença até aqui. Quero convidá-lo a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, a compartilhar os vídeos, e a gente se vê num próximo vídeo. Então, abraços e até lá.